Porque a base tem muito a ver com a questão da taxa de juros, né? Da formação da taxa de juros, que a partir das minhas duas últimas aulas, a gente concluiu que nada mais é do que o custo de oportunidade do dinheiro, certo? Então, esse é o conceito principal que a gente tem que reter dentro do que a gente viu de fundamentos da matemática financeira, né? Os outros dois são um pouco menos importantes, no sentido que, na verdade, a gente vai fazer isso ao longo de todo o curso. Que é a nossa fórmula básica. Vocês sempre têm que lembrar que o montante, o valor futuro do dinheiro, né, o valor futuro de um capital, ele é o valor presente, certo? Ele é o valor presente desse capital, tá? Mais a rentabilidade que você ganha com esse capital. A gente está pensando, é óbvio, do ponto de vista do investidor, de você aplicando, mas o mesmo vale também da ponto de vista do tomador de empréstimo, né? Quanto você vai pagar de empréstimo no futuro, o valor futuro desse empréstimo, ele vai ser o valor que você tomou emprestado na data zero, o valor presente, certo? Mais o juro que você paga, né? Mais o juro que você paga, certo? Então, assim, lá na unidade um nós vimos lá que né, as siglas para identificar o valor futuro seria M de montante. Nós vimos lá que a sigla para identificar o valor presente, tá? O capital na data zero é C de capital, ok? E para identificar o valor dos juros, o valor absoluto dos juros, é J de juros. Beleza? Então essa relação que ela permanece, sempre, 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 sempre ela permanece. Como a gente aprendeu ainda, né, calcular, até mesmo por fim didático, que se trata de capitalização simples, ou seja, regime simples, essa fórmula pode ser resumida da seguinte equação, né? Seria a nossa equação fundamental da matemática financeira. Valor futuro nada mais é do que o valor presente, que multiplica 1 mais IN. Esse N, por enquanto, está aqui, ó, está multiplicando o I. Hoje, no juro composto, vai alterar e vai elevar ao I, certo? Isso vai ser alterado, tá? Mas lá no capítulo 1 a gente aprendeu, por enquanto, que a nossa relação principal é essa. Para também vocês não ficarem confusos, achando que são fórmulas infinitas, fórmulas não são. Tá? Basta lembrar que valor futuro nada mais é do que VF ou do inglês FV, certo? Na HP, né, você vai ver identificado lá por FV. Se você estiver trabalhando com Excel, geralmente em português, você vai identificar da fórmula por VF, certo? Mas na linguagem também de desconto, é muito comum tratar o desconto, o valor do título que está sendo descontado no futuro, como valor nominal, certo? VN ou simplesmente N, Enão que a gente fala, certo? Enão de valor nominal. Então, essas siglas aqui, viu, pessoal? Essas siglas aqui são intercambiáveis. Dizem respeito à mesma coisa. Então, não se confundam quando chegarem em outra bibliografia de matemática financeira e se depararem lá achando que são fórmulas diferentes. Não são fórmulas diferentes, ok? É tudo a mesma fórmula, tá? É tudo a mesma coisa. Da mesma forma, né, quando a gente fala de valor presente. Quando você vai lá no livro e vê C, é valor presente, é o capital na data zero, capital inicial. Ou do inglês na HP, PV, certo? Ou do português, no caso no Excel em português, VP, né? Que inclusive aqui está incorreto aqui, ó. VP é o Pzinho aqui, ó, certo? VP. Então, assim, tratam-se da mesma coisa. Aqui, ó, C0. Quando a gente está falando de juro composto, por que C0? Porque o capital ele é diferente em cada data. Ele pode ser um na data zero, um na data um na data 2 e assim por diante. Quando você fala C0, é o capital na data zero, é o capital inicial, é o valor presente. Ou na linguagem também de desconto, é muito comum a gente chamar, né, de valor atual, valor descontado. É tudo a mesma coisa. E a gente, né, também aprendeu a multiplicação do desconto pela taxa de juros e pelo prazo. Isso no juros simples. Tá? Ah, mas isso aí eu já sabia fazer até de cabeça. Sim, a gente só formalizou. Vocês sabiam fazer de cabeça. Ora,
peguei emprestado 100 durante um mês. A taxa de juros do empréstimo foi 2%. 2 que multiplica 100, 2. Durante um mês, que multiplica 1, 2. Então, eu vou pagar 2 de juros depois de um mês. Então, essa conta que você sabia já fazer de cabeça, a gente formalizou lá no capítulo 1, na unidade 1. Beleza? Então, é só lembrando disso. Aí, quando você pega e joga a função juros aqui na do montante, a gente tem a nossa equação básica da matemática financeira, tá? Que é valor futuro igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i, que multiplica n. Isso no juro simples. Isso no juro simples, beleza? Porque no juro composto a gente vai mudar um pouquinho, o n vai ser isso aqui. Tá? Outra coisa que a gente aprendeu também, vocês podem achar bobo, né? Mas não é, viu, gente? Vocês podem até achar bobo, mas não é, tá? O que vocês aprenderam lá um pouquinho no livro, no final da unidade 1, que é isso aqui, ó, que é o que nós chamamos de diagramas de caixa, tá? Aqui, ó, diagramas de caixa, ou simplesmente fluxo de caixa. O fluxo de caixa da operação, fluxo de caixa da transação, certo? Da operação. Ou o fluxo de caixa da transação. Pessoal, saber montar esse fluxo de caixa aqui nos ajuda demais da conta. Nos ajuda demais da conta. Lembrar sempre que quando eu estou montando um problema, montando resolução, que setinha para baixo, isso é convenção, gente, porque assim é convenção, poderia ser para cima. Setinha para baixo é saída de caixa, tá? Setinha para baixo é saída de caixa, ou pode se identificar na equação também por um valor negativo, certo? E setinha para cima é entrada de caixa. Setinha para cima é entrada de caixa, que pode ser identificado na equação também como um valor positivo. Nada mais salutar, né? Dinheiro entra positivo, dinheiro sai negativo. Talvez no começo não vai fazer tanto sentido para vocês, mas quando a gente entra em cálculos de taxa principalmente, certo? Nós temos que seguir a convenção de sinais. A gente tem que seguir a convenção do diagrama de caixa, porque senão não existe valor calculado. Quando a gente vai calcular a TIR, se você não identificar o que entra e o que sai, o cálculo dá errado. Na verdade, não existe cálculo, certo? Não é possível calcular. Agora, em diversas situações, por exemplo, eu como já estou acostumado a fazer muitas vezes de cabeça, para mim é quase que automático, né? Às vezes eu até troco saída com positivo, positivo com entrada, mas por quê? Porque é tão automático na minha cabeça, eu só sei que se um entra negativo, o outro tem que sair positivo, entendeu? Então, sim, é tão automático que para os cálculos não faz sentido se negativo é entrada ou saída. Só que por convenção a gente adotou esse critério aqui, beleza? Então guardem, viu, gente? Se vocês passaram batida achando que era conversa, né, para inglês ver, não é. Vai nos ajudar bastante, inclusive agora, nos exercícios que nós vamos resolver hoje, certo? Para a resolução do exercício, ok? Nas duas últimas aulas eu ataquei muito isso aqui com vocês, né? A questão do conceito da taxa de juros, como forma a questão do custo de oportunidade, então não vou nem discutir mais com vocês, porque vocês já tiveram inclusive os vídeos gravados aí disponíveis para ver, né? E aí também, se a gente quer transformar o valor absoluto dos juros, né, em um valor relativo, basta a gente pegar o juro que você paga, o montante que você paga em relação ao que você tomou emprestado. Ou pelo lado do aplicador, né, para o lado de quem está emprestando dinheiro, você pode pegar a rentabilidade que você obteve em relação ao que você investiu, certo? Então você pode transformar o juro num valor relativo. Aí quando você faz isso, nós temos o que nós chamamos de taxa de juros. O I, que é os juros, na sua forma relativa. Esse aqui é nosso insumo básico da matemática financeira. Não tem como a gente fazer conta, tudo quanto é conta que a gente vai fazer, vai ter que levar em consideração a taxa de juros. Qual taxa de juros? Geralmente a taxa de juros aqui é dada. Para nós aqui é dada ou calculada baseada no mercado, por exemplo. É o custo de oportunidade da empresa,
É custo de capital da empresa. Como eu achei esse custo, como formou esse custo, de onde forma esse custo, é história para outra disciplina, beleza? E lembrando sempre, 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 não esqueçam nunca, nunca, nunca que a taxa de juros, ela é sempre elencada em um período. Taxa de juros é 2%, beleza, não basta falar que é 2%. 2% ao mês, 2% ao ano, 2% ao trimestre, 5% ao quadrimestre, certo? Então, ela sempre é ao período. Tá? Se você respondeu, se eu perguntar para você numa prova aberta e te perguntar qual que é a taxa de juros, e você responder que é 5%, está errado. Tá? 5% ao mês, ao trimestre e assim por diante. Tá? Isso é um padrão, isso aí é regra, beleza? E lembrando também, né, que algumas vezes vocês confundem, viu? Estou falando porque é muitos anos ensinando, né? Às vezes vocês confundem. Lembrando também que essa taxa de juros, tá? Essa taxa de juros aqui, nas equações, né, na equação, né, ela vai na sua fórmula unitária, 0,01, né? Então, apesar, né, isso aqui no dia a dia a gente, né, no dia a dia, podemos colocar assim, né, na rotina a gente fala em 1%, beleza? 1% ao mês, ok? Mas na equação tem que ser 0,001, beleza? Então, assim, é muito comum eu estar falando com vocês, enunciando um exercício com vocês, comentando com vocês, eu falo 2%, 3%, 5% ao período, né? Ao mês, ao ano, seja o que for, né? Mas na equação, quando você vai fazer as contas, tem que ser na forma unitária, beleza? Tem que ser na forma unitária. Isso vale, né? Isso vale, né? Para onde? Para o Excel, por exemplo. É óbvio que no Excel tem lá a função de formatação da célula em porcentagem, ele transforma o seu decimal em porcentagem. Aí você não precisa transformar, tá? Não vou entrar em detalhes porque o curso aqui não é de Excel, beleza? No Excel ou nas fórmulas, quando você estiver fazendo na mão, beleza? Tá? Agora, por convenção, né, na HP você já pode colocar em porcentagem, beleza? Na HP aqui, ó, na HP 12C, se tiver ela ou estiver usando o emulador dela, né, aí no seu computador,